Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre anacronismo, né? Esse termo que acaba rolando aí pela internet recentemente, principalmente porque a história está sendo um campo de debate, né? E de disputas ideológicas, políticas, em diversos momentos, em diversos períodos e continentes. Então por isso a gente vai ouvir muito esse termo, né? Anacronismo. Se você ainda não ouviu, esse vídeo aqui é para você. E se você conhece esse termo, mas não sabe exatamente o que seria um anacronismo, fica até o final que você vai entender. Antes de mais nada, eu queria avisar que eu estou gravando esse vídeo de dia. Geralmente eu gravo à noite, então tem menos barulho, menos interrupção. Hoje vai ter um pouco mais de barulho, espero que não atrapalhe a experiência de vocês, mas vamos lá. Para efeito de exemplo, eu vou usar, por exemplo, o termo homofobia, né, que está sendo usado em muitos debates, assim como transfobia também está sendo usado em muitos debates. A ideia básica do que é um anacronismo é você olhar para o passado com uma visão do presente. Só que isso às vezes pode ficar um pouco difícil de exemplificar, né? Para isso a gente vai exemplificar o que seria uma homofobia, né? Seria o prefixo, o pseudo-prefixo de homo, né? De homossexual, e fobia, que vem do grego para explicar o medo, a aversão, né? Repulsa. E aí também o preconceito e o ódio contra pessoas que são homossexuais. Só que esse termo homofobia, ele é um termo recente. Ele é um termo recentemente usado e principalmente aplicado na historiografia, não me engano, ou século XX mesmo. Então é algo recente na historiografia. Logo, eu não posso olhar para um período anterior ao que esse conceito foi formulado, né, com toda essa carga que ele tem, e aplicar isso a períodos históricos onde ele não existia. Porque logo ele não existia naquele conceito de sociedade, naquela conjuntura, na visão dos indivíduos, na forma deles se relacionarem, aquele conceito era inexistente. Como, por exemplo, revolução. O que a gente usaria no caso de revolução se ela não existisse no nosso tempo? Como a gente trataria o que é uma revolução sem chamar de revolução? Será que teria o mesmo tipo de sentido, o mesmo tipo de conceito? A historiografia acredita que não, e para isso foi criado o termo anacronismo, para dizer quando a gente olha para um período histórico com um olhar do presente. É por isso que a historiografia, né, as pesquisas de campo e etc., elas usam fontes, documentos e dão preferência à fonte primária. O que é fonte primária, Matheus? É, por exemplo, o seu diário. O seu diário, ele é uma descrição perfeita daquele momento que você vive? Não, mas ele é um relato daquele momento, sobre aquela sociedade e de um indivíduo que está inserido em todos aqueles conceitos que existem, em todos aqueles debates que existem naquele período. Então você não vai pegar, por exemplo, uma escritura do século XVI e você não vai encontrar lá dentro um termo escrito homofobia, por exemplo, ou um conceito similar àquilo. O que você vai encontrar, talvez, sejam condutas que, com o olhar do que a homofobia é hoje, você possa identificar e falar, ó, isso aqui era uma homofobia naquele tempo. Mas naquele tempo aquilo não era uma homofobia, porque a homofobia não existia naquele momento como um conceito, como um conjunto de ideias, de valores e de comportamento. Então, para não deixar tão abstrato, eu vou falar em português claro para você. Não estou insinuando nada, tá? Só estou dando um exemplo para que as pessoas aqui depois não venham me processar. A gente pode olhar para a historiografia e falar que Mussolini era bolsonarista? Pode dizer que não, né? Por quê? Porque Bolsonaro nem existia naquela época. Para deixar um exemplo ainda mais claro, mais perfeito para você, é o quê? Tem como eu dizer que sua mãe puxou você? Tipo, na aparência física, nos traços? Eu posso dizer que a sua mãe puxou você? Não, eu posso dizer que você puxou a sua mãe. Por quê? Porque sua mãe foi um processo anterior a você que deu origem, né, com várias modificações e relações, com a do seu pai também, a você. E aí a gente pode olhar para você e falar, ó, você puxou sua mãe. O anacronismo é falar que a sua mãe puxou você, porque você é uma coisa recente, uma coisa nova, né, que não teve impacto sobre a formação do que veio anteriormente, né, e você é usado como parâmetro para poder enquadrar o que veio antes. Entendeu? Então, no caso, nesse exemplo de anacronismo, a sua mãe não puxou você que puxou sua mãe, entendeu? Então por que eu estou falando isso? Vamos lá para o exemplo prático de história. Na Grécia Antiga, no período ateniense, a gente poderia ver comportamentos que hoje a gente poderia olhar e falar, ah, aqueles caras eram gays. O que é ser gay, né? Por exemplo, a gente pode pegar um pequeno traço e dizer que seriam homens que têm atração por outros homens, né? Não apenas sexual, mas até afetiva, né? E naquele período, na sociedade ateniense, haviam comportamentos socialmente aceitos, mas que não eram tidos como o que a gente poderia chamar de um comportamento de um homossexual, de um gay, ou até mesmo a discriminação a isso não poderia ser chamada de homofobia. Um exemplo que eu quero deixar é uma cultura que os atenienses tinham, em que os jovens que estavam começando a sua vida política, a sua vida na carreira militar, por exemplo, eles tinham que passar por um ritual onde eles se tornariam homem. Então, entre um desses processos, estava em eles se relacionarem com um homem mais velho. Sim, eu não estou falando pouco mais velho, são anciões, são senhores. Né? Esses homens mais velhos, eles tinham que ter relações, mas não relações sexualmente, no caso de penetração, que eu estou falando. Na verdade, eles sarravam, falando português claro. Eles sarravam, né? Eles tinham aquela fricção, mas eles não tinham relações com penetração, porque isso era mal visto naquela sociedade. Aí você vai falar, Mateus, eles não gostavam da penetração entre homens, eles eram o quê? Eles eram homofóbicos? Não, naquela sociedade esse conceito não se aplica, senão seria um anacronismo. Tá, eles têm fricção lá, eles
eles estão sarrando, eles são gays? Não, porque naquela sociedade esse conceito não se aplica. Como que eles viam isso? Como um processo necessário para a maturação do menino, do jovem, a um homem. É pedofilia? Para mim é, mas naquele conceito, naquele momento de sociedade histórica, seria um anacronismo dizer que aqueles homens eram pedófilos, tá entendendo? Porque na sociedade ateniense aquilo era um ritual de passagem. Ah, Matheus, mas eles só se sarravam e pronto, depois todo mundo ia embora e tal. Não, a gente pode olhar sim com um anacronismo de exemplo para explicar aquela situação. Eles tinham sim uma relação homoafetiva, no sentido de afeto. Porque a historiografia relata que há escrituras que falam, né, que o homem mais velho ele tinha que encontrar um jovem ao qual ele admirasse a alma. É uma coisa profunda, isso é quase uma declaração de amor, né, no tempo de hoje. Mas não, ele tinha que admirar a alma do jovem e o jovem tinha que admirar a alma daquele senhor. E aí eles passavam por esse processo meio que como se fosse uma forma de o homem mais velho passar sua masculinidade para o homem mais jovem, tá entendendo? É como se ele fosse seu mestre e você o pupilo, e aí ele é responsável por esse seu processo de transição para ser um homem, deixar de ser um jovem e ser um homem. Então a gente está falando aí de relações homossexuais? Não, a gente não está falando disso, porque quando a gente estuda na faculdade de História, no período de Antiga 1, essa é a primeira dúvida que surge, né? A pessoa fala, eles eram gays, professor? O professor tem que ter aquela paciência e falar, não, a gente não pode dizer que eles eram gays porque isso seria um anacronismo. A gente não pode dizer que isso aqui era uma relação homoafetiva, homossexual, porque não era esse sentido. Tinha toda uma outra dinâmica de sociedade, de valores, de padrões de comportamento que não estão inseridos nisso que a gente tem hoje. Por isso você estaria distorcendo a história e falar isso. O mesmo vale, por exemplo, para condutas de gênero. Por exemplo, na Odisseia, né, que é um livro clássico, a gente consegue ver lá as expectativas, na verdade, né, os papéis de gênero que eram estipulados tanto para mulheres quanto para homens. O pessoal vai falar assim, Mateus, na história tá cheio daquelas estátuas dos grandes homens, isso aí tá uma questão do patriarcado, porque todo homem maravilhoso merece uma estátua. Não. A questão histórica é o seguinte, aquelas estátuas ali são dos grandes homens, não são dos homens, né? Então quem é que receberia essa estátua? Seria o pai de família que trabalha no campo, que cuida da sua família, ou que tem uma única esposa, ou que não foi pra guerra, nem cortou a cabeça de ninguém? Que não foi um general? Não, quem vai ganhar essa estátua é justamente os homens que têm aquele comportamento que se espera do cidadão grego daquele momento. Então, trazendo para um exemplo de hoje em dia, não anacronicamente, porque o que veio antes foi esse processo e aqui a gente está trabalhando no presente, então a gente pode trabalhar com o processo anterior. Quem seria esse símbolo, né? Quem seria esse mártir? Quem seria esse cara que ganharia uma estátua nos dias de hoje se a gente ainda vivesse nessa sociedade grega? Bom, o Elon Musk poderia ser muito bem um cara que ganharia essa estátua. Por quê? Porque ele seria o grande homem. No capitalismo ele já é o grande homem, né? E homens pequenos não vão ganhar o símbolo, não vão ganhar o mérito que homens grandes têm. Quer dizer que aquele homem pequeno ele não pode ganhar uma estátua? Ele pode entrar pro exército, torcer para cortar a cabeça de alguém importante, virar um general e aí um dia ele vai ser lembrado. Deixar o legado dele pros filhos, para aqueles que vão vir depois querer ser como ele. Tem até uma fala de um filme da antiguidade aí, se eu não me engano, é sobre Troia, em que o protagonista fala, né, por isso seu nome nunca vai ser lembrado, porque o garoto questiona ele que o garoto não teria coragem de lutar contra um gigante. Entendeu? E aí ele falou, não, a minha coragem vai me fazer ser lembrado. Então é esse estereótipo do homem, né? Aí a gente vai falar, Mateus, isso é um papel de gênero? Sim, é um papel de gênero. Ah, mas o papel de gênero não é um anacronismo? Essa questão de gênero, como a gente trabalha, surge na década de 70 nas academias estadunidenses para falar sobre historiografia. E surge justamente com um viés feminista para falar sobre gênero. Por quê? Porque lá eles são muito conservadores e essa perspectiva de gênero que eles tratam como gênero seria o que aqui para nós é equivalente como sexo. Só que essa palavra para eles soa pejorativa e eles não acham legal, então eles trabalham com a ideia de gênero. A partir de outro momento, né, com Judith Butler, gênero se torna uma perspectiva individual do ser, subjetiva e de como você sente e expressa a sua subjetividade. Então não estamos falando da mesma coisa nesse sentido. A perspectiva de historiografia de gênero é algo material relacionado ao sexo, ao papel do sexo nas sociedades, a como esse papel é construído em relação com base no sexo. Né? Então, quando a gente fala da Odisseia, quando a gente fala do Odisseu, quando a gente fala da Penélope, da Helena, a gente está falando de papéis de gênero. Sim, papéis do sexo, relacionado ao sexo. E é o que se espera desses indivíduos de cada sexo. Então, a gente está falando de algo que não é anacrônico, entendeu? Como, por exemplo, a gente vai falar do índio Tibira, né? Como um exemplo que tem aí bem clássico. O índio Tibira morreu, né, porque ele não atendia ao comportamento designado ao gênero masculino, que é homens do sexo masculino, e ele tem um comportamento que não casa com aquilo, e por isso ele foi colocado dentro de um canhão e foi explodido. E isso é homofobia? Não, porque o índio Tibira não era gay. E também não tinha como ser homofobia porque não existia esse conceito na época. Então era apenas um homem
como outros na história, que desviavam do papel de gênero dele, né, do papel, o que era esperado do seu gênero. Mulheres iam para a fogueira durante a Inquisição justamente por não corresponder ao que era esperado pelo seu gênero. E aí, Mateus, quer dizer então que eu não posso falar que o Tibira era queer? Mas o queer também é questão de gênero. Então, gênero na perspectiva de década de 70 se trabalha com a questão do sexo. É uma palavra para não dizer sexo. Mas essa perspectiva de Butler é uma perspectiva totalmente diferente, totalmente anacrônica se a gente falar que o Tibira, né, era queer. Da mesma forma que você, brasileiro do cabelo roxo, não poderia dizer que é queer em 1998, porque você veio conhecer essa parada agora, 3 anos. Agora sua subjetividade floresceu, mas antes disso você não conhecia o conceito, você não poderia se definir e você não existiria quanto isso. Então Tibira também não poderia ser queer. Logo, o papel de gênero que a gente fala sobre o Tibira é sobre o papel de gênero masculino, do sexo masculino, o comportamento atrelado ao sexo masculino, aqueles indivíduos que nascem com pênis ou aquelas mulheres que nascem com vagina. É isso. Então é muito importante a gente conhecer os conceitos e principalmente o conceito de anacronismo para não cometê-los e, se possível, controlar ao máximo para evitá-los. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenha ficado bem completo e que vocês gostem do conteúdo. Valeu!